Meu pai surtou porque minha mãe dormiu com outras pessoas em um casamento aberto que foi ideia dele. E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Só Pode Ser História. Eu sou a Isa e como hoje é terça, sou só eu e você, você e eu. Uma coisa que eu queria pedir a opinião é o seguinte: o primeiro episódio que eu gravei sozinha, gente, é muito estranho ainda gravar sozinha, então eu ainda tô tentando entender como fazer. E eu achei muito chato, muito monótono, sabe? Tipo, meio morto. E aí, o que eu senti que faltou? Eu senti que faltou mais comentários meus durante a história. Então, eu vou tentar, não é uma promessa, mas eu vou tentar dar meus comentários ao longo da história que eu vou lendo. O que eu queria entender de você que me ouve e me assiste é o que vocês gostam. Vocês gostam de ouvir primeiro a história inteira, perdão, e aí eu comento, ou vocês gostam desse, sei lá, dinamismo aí no meio da história. Enfim, se vocês puderem deixar no comentário, vai me ajudar demais, porque eu quero melhorar, quero que seja algo legal, bacana e animado, né? Então vamos lá. Mais uma vez, eu peguei a história, veio do Reddit, e apesar de eu ter traduzido, eu não, né? O chat ter traduzido, eu não li inteira, porque eu quero me chocar com vocês e aí a gente vai se chocando todos juntos. Então vamos lá. O título da história é: Meu pai surtou porque minha mãe dormiu com outras pessoas em um casamento aberto que foi ideia dele. Confesso que eu já fiquei meio feliz que ele surtou, mas tudo bem, né? Porque vamos ouvir. Começa assim. Meus pais se casaram muito jovens. Meu pai engravidou minha mãe e as famílias deles acabaram forçando o casamento. Logo depois que eu nasci, meu avô montou um negócio para o meu pai em uma cidade grande e eles se mudaram para lá. Minha mãe cresceu em uma cidadezinha super conservadora do sul, criada para ser uma esposa submissa. Mesmo depois da mudança, ela não tinha amigos, não saía de casa, não socializava. E meu pai só aparecia como provedor. Estava sempre viajando a trabalho, nunca foi presente nem como marido, nem como pai. Dinheiro nunca faltou, mas carinho, sim. Eu acabei virando a melhor amiga da minha mãe. Conversávamos sobre tudo. Eu insistia para que ela fizesse amigos, arrumasse hobbies, vivesse um pouco para ela. Depois de muito tempo, ela começou a frequentar um parque e conheceu seu primeiro amigo, um treinador de academia. Animada por ele e por mim, ela entrou na academia, conheceu mais gente e finalmente começou a ter uma vida social. Gente, como é importante ter uma vida social. Eu entendo que essa mulher, né, a mãe da OP, da pessoa que escreve, ela foi criada para ser submissa, né, aquele papelzão de ficar em casa, cuidar dos filhos, o que eu não acho um problema, desde que seja a opção da mulher, né, ela queira viver isso, mas às vezes a vida social fica muito deixada de lado, né? E a gente tem que ter uma vida social, eu acho, sabe? Encontrar, ter nossos hobbies. Pra ser sincera, eu não acho que eu tenho hobby. Talvez meu hobby seja gravar. Mas é importante, né? A gente não esquecer esse lado. E isso independente de você estar casada ou se você tá só namorando mesmo. Enfim, acho importante. Continuando a história. Então, ela diz que depois que ela conheceu o treinador da academia, ela se animou e a OP, que é a pessoa que escreve, super incentiva a mãe dela e ela finalmente começou a ter uma vida social. Mesmo assim, ela me contava tudo. Acho que a ideia veio da secretária nova do meu pai, mas há cerca de um ano ele pediu para minha mãe um casamento aberto. Disse que não estava feliz, que ela não satisfazia em tudo. Minha mãe, super religiosa, ficou arrasada. Chorando, me contou o que ele queria. Eu sugeri o divórcio, mas ela disse que não acreditava nisso, que não seria capaz de ela acabar com o casamento. Só que meu pai insistiu. E eu já sabia exatamente onde isso ia dar se ela aceitasse. Eu e o amigo dela conseguimos convencê-la.
ela aceitou, mas com uma condição: os 2 teriam que ser totalmente transparentes um com o outro. E aqui eu vou pausar para dar minha humilde opinião. Eh, gente, eu acho que acordos entre relacionamento é muito pessoal para 2 ou 3 ou mais pessoas que, né, se relacionam. Eu acho que contanto que não tenha nenhum abuso, né, nenhuma, sei lá, nenhum que não seja um relacionamento tóxico entre as pessoas envolvidas no relacionamento, cara, eu acho que tá tudo bem. Se você tá feliz, se a outra pessoa, outras pessoas estão felizes, tá tudo bem. Eu, particularmente, Isabela, eu acho que eu não teria o psicológico pra ter um relacionamento aberto. Mas, cara, você tá feliz, a outra pessoa tá feliz. O problema é quando o relacionamento é aberto só de um lado, né? Mas tudo bem. Continuando a história. Meu pai tinha 41 anos, já de meia idade, com uma barriguinha de chope. Não vou julgar, porque também tenho. Minha mãe, 39, era atlética, cuidava do corpo, malhava. Eu tenho 22 anos. E, sinceramente, eu não sei como ele não enxergou o que ia acontecer. Puta, às vezes a gente vê lá de longe a situação se aproximando. Uns 6 meses atrás, eu mesma ajudei a montar os perfis de namoro para minha mãe. Gente, assim, me imaginando montando um perfil de namoro para minha mãe. Se ela tivesse feliz, cara. Enfim, ela recebeu um número absurdo de matches. Conversou com vários e depois de meses acabou saindo com alguns deles. Certíssima. Tá no jogo, vamos jogar. Toda essa atenção devolveu a autoestima dela e ela começou a se sentir muito melhor. Enquanto isso, meu pai ficou com a secretária quase de imediato, mas era óbvio. Eu tinha certeza. Se a ideia veio da secretária, querido, o que vocês achavam que ia acontecer? Vou de novo. Enquanto isso, meu pai ficou com a secretária quase de imediato, mas não teve sorte com mais ninguém. Ai, que pena. Pelo acordo de transparência, minha mãe contava tudo. Até que algumas semanas atrás, ele gritou com ela por uma bobagem. Antes, minha mãe teria abaixado a cabeça, pedido desculpas. Mas com a confiança nova, ela não recuou. Finge que tá tocando uma música atrás. Ai, que top, cara. Que legal. Porque às vezes é isso, a gente precisa ter confiança em nós mesmas pra gente conseguir, né, bater de frente com esses macho folgado. Continuando a história. Desde então, só brigas. Ele implica com as roupas dela, com a aparência, chegou quase a chamá-la de prostituta. Tô chocada, mas se segurou. Parece que finalmente a ficha caiu sobre o que significa um casamento aberto. Ele até tentou conversar sobre acabar com o acordo, mas minha mãe recusou na hora. Gente, eu tô chocada. É engraçado, e aí eu vou falar que, né, nós mulheres, quando a gente decide simplesmente viver a nossa vida e fazer o que qualquer homem faria, a gente é puta e o homem não. E aí vai vir um homem chato comentar, ai, porque não sei o que, não sei o que lá. Ah, querido, dá um tempo. Vou continuar a história. Eu acho que eles vão se separar. Meu pai nunca esteve lá por nós, mas mesmo assim é estranho pensar em divórcio. Eu não sinto pena dele. Só queria que tivesse colocado mais esforço na família. No fim, eu tô feliz e é pela minha mãe. Ai, muitas camadas. Vamos lá, muitas camadas. Gente, é muito, às vezes, estranho ler e comentar, porque como eu tô preocupada com luz, né, câmera, não sei o quê, nem sempre eu consigo focar muito na história, assim, às vezes eu vou meio no automático. Mas eu vou. E aí, depois, quando eu vou editar, eu falo, puta, devia ter falado tal coisa. Acontece, paciência. Mas eu vou tentar pensar no que eu quero falar. É... é triste quando a pessoa só dá valor quando a pessoa perde, né? Eu acho que, assim, se ele não esperava
que a mulher dele fosse viver as mesmas coisas que ele propôs a viver também, então ou se separa, né, quer viver o caso com a secretária, vai viver, tudo bem, se separa na paz, ou prepara o seu psicológico para quê? Cara, se eu tô dando essa abertura, a minha mulher também vai viver a vida dela, né? E aí que pena que a UPI, né, que é a pessoa que escreve, ela não tem a presença do pai, né? Ela fala que nunca faltou nada, porque o pai dela é um provedor, mas faltou carinho, né? Eu acho que a gente não consegue medir pai e mãe só pelo fato de prover. Lógico que é muito importante também, né? Eu acho que se você decide ter filho, você tem que pensar que, pô, você vai prover pela vida, prover para a vida, enfim, dos seus filhos, mas também tem o lado da presença, né? Da conversa, de estar presente. Enfim, sei lá, porque eu tô falando essas coisas. Talvez eu edite tudo isso, mas vamos lá. Tem uma atualização. Eu tô um pouco tensa. Vamos lá. Poucos dias depois do meu post, meu pai saiu de casa. Em uma semana, mandou os papéis de divórcio para minha mãe. Ele não estava preparado, gente. Ele achou, sabe o que ele achou? Agora eu vou dar uma pausa e vou falar o que ele achou. Ele achou que ele ia viver o que ele quisesse lá com a secretária dele, sei lá, às vezes talvez com outras mulheres, e que ela ia ficar no cantinho dela quietinha, sabe? Pensando na vida, lendo um livro, vendo série. Eu acho que ele duvidou que ela fosse capaz. E aí, por um lado, e aí eu vou não passar um pano jamais, mas assim, por um lado, eu entendo que a forma mais digna, talvez, de você trazer essa vontade de se relacionar com outras pessoas, seja de fato, ó, já que eu tô com vontade, você topa também e vamos aí ter um relacionamento aberto. Isso eu acho que foi digno da parte dele, tá? É, mas eu acho que ele não estava preparado, cara. Eu acho que ele achou que ela não ia viver. Porque, né, ela foi recuperando a confiança com o tempo, ela começou a malhar, viu que, pô, caramba, tenho meus hobbies, tenho a minha vida fora da minha casa, né? Fora dos meus filhos, do meu marido. Então, acho que ele não sustentou quando ele sugeriu. Eu acho que ele achou que ele ia simplesmente fazer o que quisesse, que a mulher dele ia ficar paradinha na casa dela. Só que você estava enganado, meu anjo. Vou continuar a história. Eu vou ler a última frase, tá bom? Em uma semana, mandou os papéis de divórcio para minha mãe. Nossos avós não sabiam de nada, mas ele contou tudo quando entregou os documentos. E ainda insinuou que minha mãe o traía. Olha pra você ver como é. Mas eu juro, eu acho que eu sentava a cidade inteira. Não, mentira. Eu acho que eu sentava meus avós e ia falar: ó, deixa eu contar o que realmente aconteceu. O meu pai sugeriu, já veio trazendo que era ideia da secretária dele, ou seja, já tinha. Isso se ele já não traía ela com a secretária, tá? Tem esse outro ponto. Quanto mais eu vou falando, mais coisas vão aparecendo. Esqueci o que eu estava falando antes, então eu vou continuar. Os dois lados da família apareceram na nossa casa e começaram a insultar minha mãe. Puta, olha como ela foi foda. Mas eu tinha guardado prints de todas as conversas dos meus pais. Caramba! Quando minha mãe mostrou para os avós, a confusão ficou ainda pior. Eles começaram a brigar entre si, culpando um ao outro por tudo. Dias depois, as antigas amigas da igreja da minha mãe também apareceram. Na época em que ela frequentava a igreja, já olhavam torto para ela por ser de cidade pequena. Minha mãe, sempre generosa e sem preconceitos, discordava da forma como tratavam os outros, e por isso foi sendo excluída. Quando fez amigos na academia, parou de ir para a igreja. Essas amigas chegaram agora chamando minha mãe de promíscua. E ela expulsou todas de casa. Mas olha como é louco, né, gente? Às vezes as pessoas que tanto se dizem de Deus são as que mais julgam, são as que menos acolhem. Nem todo mundo, mas a gente vê bastante. Hoje, minha mãe tá super definida. Chama! Com abdômen e braços marcados. Nossa, que mulher zica. Então, além dos insultos normais, ainda teve gente dizendo que ela tinha corpo de homem.
jogando comentários transfóbicos. O treinador barra amigo tem sido um apoio enorme. Tá vendo como é importante a vida social? Às vezes a pessoa que você menos espera vira um amigo. Ele a apresentou à advogada que cuidou do próprio divórcio. E ela tem passado bastante tempo na casa dele. Vamos ver. E aí veio a bomba. O negócio que meu pai administra, na verdade, pertence à minha mãe. Ou seja, rica, gostosa, acabou a vida, entendeu? Vai viver, vai bater suas asas. Foi o meu avô materno que registrou tudo no nome dela. Caramba, gente, eu tô feliz. Eu mesma não sabia disso. Achava que fosse do meu pai. Agora tá tudo um caos. Meu pai mora em um hotel e os avós só foram embora depois de uma semana de brigas e de tentarem forçar meus pais a voltarem. Sei que ainda vem muito mais drama pela frente, mas espero que as coisas se acalmem. Gente, e aqui acaba a história, tá? Não temos mais. Eu pesquisei antes na conta da UPI que escreveu. Não temos mais atualizações. Ai, cara, acaba aí. E aí, o que que eu acho que a gente pode tirar dessa história? A vida é louca. E eu acho que, cara, se você propõe para o seu parceiro ou para sua parceira ter um relacionamento aberto, você tem que entender que essa pessoa, ela vai. E se essa pessoa concordar, né? Lógico, ela vai viver um relacionamento aberto. Né? O que que ele esperava? Que ela ficasse. Eu tenho certeza absoluta que ele esperava que ela ficasse em casa chorando. E não ficou. E aí chama a mulher de nome. Ele não, ele é um santo, né? Pra mim, ele já traía ela com a secretária. Não sei. Ai, pessoal, olha, cada coisa que a gente nem acredita. Mas é isso, pessoal. Se você ainda não é inscrito, eu peço, por favor, para você apertar o botãozinho de inscreva-se no YouTube, se você tá me vendo pelo YouTube. Se você tá me ouvindo ou me vendo pelo Spotify, também dá um seguirzinho. Todas essas coisas me ajudam demais. Eu vou colocar as redes sociais aqui na descrição do vídeo. Espero que você me siga por lá também. E por hoje é só. Me conta o que você achou dessa história. Conta se você concorda com os meus comentários ou não, ou se acha que de fato ele estava sendo bonzinho e abrindo o jogo, ou se ele já tinha aí um casinho com a secretária. Eu acho que já, e que, sei lá, por talvez desencargo de consciência, ele quis abrir o relacionamento. Não sei. Se tiver alguma atualização dessa história, eu com certeza volto aqui para contar. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem ficado até aqui. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!